E voltamos falando sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que restringiu a cobertura eleitoral da Jovem Pan após um pedido da campanha de Lula por conteúdos contrários a ele exibidos pelo canal. O PT pedia um direito de resposta que a Justiça concedeu, mas o TSE foi além e determinou que os jornalistas do canal não possam falar sobre o assunto. Entidades que representam emissoras de TV repudiaram a decisão por entender que ela fere a liberdade de expressão e de imprensa. Nós analisamos esse assunto no início do Arena e a gente vai continuar nessa conversa para ouvir a opinião de juristas. Primeiro, a do jurista e comentarista aqui da CNN, Ives Gandra Martins. Tenho impressão de que, nesse momento, a interpretação que a maior parte dos ministros do TSE estão dando e do Supremo Tribunal Federal, uma interpretação flexível da Constituição de acordo com o seu entendimento. Em outras palavras, há duas correntes de interpretação da Constituição. Uma que é a que eu sigo e que é aquela do constitucionalismo clássico. Cada poder tem sua função específica e um poder não pode invadir competência de outros. E uma corrente chamada consequencialista, neoconstitucionalista, jurisprudência constitucional, pelo qual podem, com flexibilidade, até atuar nos vácuos legislativos e a corrigir rumos do executivo. É essa que está predominando hoje, não é a minha. E eu entendo, de acordo com a minha visão de quem viveu aquele tempo constituinte, fui convidado para participar de audiências públicas na Constituinte, de que não é a corrente que foi aprovada pelos constituintes, porque representa uma interferência direta em relação não só a outros poderes, como ao próximo processo eleitoral. O que é a justiça eleitoral? Justiça eleitoral é aquela justiça que tem que regular o andamento das eleições sem interferir nas eleições. Tem que deixar as livres forças da democracia do povo escolher. Agora, quando se proíbe um dos lados, as duas correntes ideológicas em choque, de ter seus meios de comunicação e algumas das redes de comunicação de poderem se manifestar a respeito dos candidatos que estão em educação, nós estamos, como dizia o ministro Marco Aurélio, ainda hoje, nós estamos perante a censura. E a Constituição previu a liberdade de pensamento e mais, no 220 da comunicação social, liberdade total da comunicação social. Então, a meu ver, na minha interpretação da Constituição, há uma censura seletiva, são dois blocos em choques, prejudicando um dos blocos, cujas redes sociais estão proibidas de se manifestar livremente sobre o processo. Não só sobre algumas notícias que possam ser fake news ou não, onde a justiça eleitoral pode intervir, mas para o futuro, isto é, não podendo se manifestar a respeito do futuro, o que representa censura prévia. Então, o máximo respeito que eu tenho aos ministros da Suprema Corte, eu estou em impressão, eu nunca vi, em 64 anos de advocacia, nem no tempo da ditadura, onde havia censura dentro dos jornais, mas não se censurava o futuro, se censurava a matéria propriamente, mas não o futuro. Os jornais poderiam continuar e cada matéria era examinada se deveria ou não ser censurado. Mas uma censura prévia dizer, não vai poder dizer, é a primeira vez que eu vejo em 64 anos. Isso me preocupa, porque eu admiro os ministros, tanto do TSE como do Supremo, mas é uma corrente que, no tempo que eu vivi, os 20 meses de Constituinte, na Constituinte, não foi o que eles quiseram. Ao contrário, liberdade de pensamento ampla e a comunicação social sem limitações. O TSE tem que acompanhar o processo eleitoral, evitando distorções. Ele pode, por exemplo, essa notícia é absolutamente falsa, se for falsa, proibir de se publicar. Mas não dizer, como os senhores podem vir a publicar notícias falsas, os senhores estão proibidos de publicar qualquer notícia. É isto que chama a censura prévia, a censura sem conhecimento dos fatos, sem a existência de fatos, é que, para mim,
me parece, o mais grave nesta decisão. Com todo o respeito aos ministros que vieram apoiar, eu entendo que há uma interferência direta no processo democrático e isso, a meu ver, está tisnando, está maculando o processo eleitoral nesse momento. Eu acho que o próprio Tribunal Superior Eleitoral poderia rever essa decisão e já amanhã termos uma decisão pela qual se impede notícias falsas, mas não se proíbe qualquer tipo de notícia até o processo eleitoral. É o que eu gostaria que fosse feito pela Justiça Eleitoral. Eu estou entendendo que o Tribunal Superior Eleitoral passou a ter uma função não só de ordenador, que é a função dele, mas de tomar posições políticas dentro do processo eleitoral. Essa própria decisão é uma decisão pela qual há duas correntes em choque no momento para a eleição presidencial. Os conservadores, através do candidato Bolsonaro, e os da esquerda, através do candidato Lula. Nesse choque, as decisões têm sido endereçadas fundamentalmente para o lado dos conservadores. O que vale dizer, além de interferir no processo, é uma interferência que não está sendo igualmente para os dois lados, fundamentalmente para um dos lados. E com todo o respeito que eu tenho, até porque são ministros idôneos e competentes, eu, evidentemente, como um velho professor de direito, não estou de acordo. Essa é a palavra de Ives Ganda Martins, jurista e comentarista aqui da CNN. Nós estamos falando sobre a decisão do TSE que concedeu o direito de resposta à campanha do PT, que deve ser veiculado em canais da Jovem Pan. Mas não ficou só no direito de resposta. A decisão ainda restringiu a cobertura eleitoral do canal.